Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E ontem, sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, o Bolsonaro deu mais um passo para a delinquência e para responder perante a justiça brasileira pelos seus crimes. E esse passo foi uma decisão esquisitíssima, uma medida esquisitíssima que, evidentemente, só pode ter sido tomada pelo presidente da República, porque ninguém mais teria autonomia para isso, que foi formatar, ou seja, apagar, queimar tudo que havia nos computadores do Palácio do Planalto. Uma medida radicalíssima e cuja providência é estranha, inclusive para os técnicos da área, mas não é só isso. Já surge indício fortíssimo de que se tratou de uma destruição de provas. Isso é algo extremamente grave do ponto de vista legal, do ponto de vista inclusive penal, de uma eventual ação penal. A supressão de provas, a destruição de provas, a tentativa de obstruir as investigações, isso é motivo inclusive para prisão preventiva da pessoa que estiver sendo processada criminalmente. E aí o Bolsonaro, com essa atitude, ele demonstra que há coisas que estão no submundo do seu governo que vão ter que vir à luz e virão à luz. Você há de ver isso acontecer no nosso país, até porque se não houver um tratamento muito rígido com tudo que esse homem fez durante os quase 4 anos que ele ocupa a presidência da República, se não houver uma medida, se não houver um comportamento das autoridades do Estado brasileiro em relação ao que fez o Jair Bolsonaro no período em que lhe foi entregue a chave do Brasil, isso vai se perpetuar e vai voltar a acontecer no futuro, e daqui 5 anos, 10 anos, nós vamos estar com os mesmos problemas que estamos hoje. Então, o que acontece? O Brasil foi surpreendido ontem por essa reportagem do portal Metrópolis, dizendo que os computadores do Palácio Planalto haviam sido formatados porque haveria um vírus que ameaçava todo o sistema do Palácio, que com certeza, como é o sistema de qualquer sede de governo, deve ser muito bem protegido, deve ter todo tipo de proteção do aparato do Estado, e note-se que não há paralelo, nem no próprio governo Bolsonaro, de algo assim ter acontecido antes, né? Então, realmente é muito estranho, causa muita estranheza que essa medida tenha sido tomada dessa forma intempestiva e precipitada. Qual é a necessidade de apagar tudo que há nos computadores do Planalto? Ficou registro de tudo isso? Tem backup, mas se tem backup, poderia ter sido retornado o backup, os computadores não precisavam sofrer o que sofreram. Mas esses não são os maiores indícios, porque evidentemente dentro da técnica computacional, não é? Dentro da técnica de quem entende do traçado, provavelmente talvez haja explicação para essa medida intempestiva. O que não há explicação é o seguinte: o governo Bolsonaro nem mesmo ficou curioso em saber o que é que tinha acontecido e quem mandou fazer. Sabe por quê? O que você espera? Eu pergunto a você, espectador que está me assistindo. O que é que você espera
que faça alguém que esteja à frente de qualquer organização que tenha sofrido um ataque virtual, uma invasão dos seus computadores ou colocação de vírus. Eu acho que o mínimo que se precisa fazer é abrir uma investigação para saber de onde veio isso, quem fez, por que fez, não é? Como fez uma invasão dos computadores da sede do governo brasileiro, que é o Palácio do Planalto, não é? Bom, pasme, nenhuma investigação foi aberta, nada, zero, e não houve nenhuma comunicação à sociedade. Isso foi descoberto pelos repórteres do portal Metrópolis, que fazem plantão, não é? Todos esses órgãos de imprensa têm os setoristas, aqueles repórteres que ficam de plantão nos locais-chave, por exemplo, no que diz respeito à cobertura política. Então você tem repórter setorista no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Câmara, no Senado, no STF e por aí vai. Então esse setorista ouviu de alguém o que é que estava acontecendo no Palácio e tratou de dar o furo. Porque se não fosse isso, não teria sido comunicado à sociedade que o Palácio do Planalto teria sofrido um ataque hacker. Então, minha amiga, meu amigo, o nível de suspeição dessa atitude do Bolsonaro de primeiro esconder que havia um ataque hacker, que surgiu um ataque hacker no Palácio do Planalto, que é algo muito importante. Não é assunto corriqueiro, isso deveria ter sido comunicado à sociedade até como uma obrigação do Palácio do Planalto. Ah, tá bom, não vamos divulgar agora para não alertar os invasores, tal, tudo bem, vamos lá, vamos deixar passar isso. Mas e a investigação? Por que não foi aberta? Qual é a explicação? O Palácio do Planalto diz que não causou danos, que a invasão não causou danos, então eles vão lá, apaga tudo que tem dentro dos computadores e vida que segue. Não investiga nada, não há preocupação nenhuma, e isso logo após a eleição que o Bolsonaro perdeu. Outro indício, veja bem, o Bolsonaro foi empossado presidente da República em 1º de janeiro de 2019. Muito bem, nunca aconteceu nada, mas não é só isso. Não aconteceu nada disso jamais no governo Temer, não aconteceu isso jamais no governo Lula, no governo Dilma II, no governo Dilma I, no governo Lula II, no governo Lula I, no governo Fernando Henrique Cardoso II, no governo Fernando Henrique Cardoso I, não é? E além do governo Fernando Henrique Cardoso, nem no governo Itamar Franco, nem no governo Collor, não é? E nem nos governos militares a gente tem notícia disso, não é? Que já para os governos militares nem computador praticamente existia, não é? No governo Sarney, isso também praticamente não, no governo Sarney isso não aconteceu. Foram 5 anos, nada disso aconteceu. É a primeira vez que se tem notícia de um ataque hacker dessa natureza ao Palácio do Planalto e de o Palácio do Planalto apagar tudo, pessoal. Apagar tudo e não falar nada para ninguém, não abrir investigação. Então esses indícios são muito fortes e são previsíveis. Eles se coadunam com a visão que a sociedade tem sobre o governo Bolsonaro. Não é? Um governo suspeito de muita coisa e que agora, com essa, vamos dizer assim, queima de arquivo, no apagar das luzes desse governo, gera a preocupação na sociedade de que algo muito sério havia naqueles computadores e foi apagado. Seja como for, as investigações sobre o porquê isso foi feito já estão sendo abertas. Além de o Ministério Público abrir uma investigação e pedir ao governo Bolsonaro aquilo que o governo Bolsonaro deveria fazer de motu próprio, não
sob pedido do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pede isso, daqui a pouco vai aparecer o Aras aí, querendo encerrar qualquer investigação, não é? Mas isso vai ter que combinar com os russos, como dizia o Garrincha. E, além de tudo, um deputado do PT, o Jean Paul Prats, ele pediu uma investigação do Tribunal de Contas da União, não é? Porque envolve patrimônio público. E o Tribunal de Contas da União cuida justamente da gestão do patrimônio público. Não é? E também para saber por que é que não foi, tanto o Ministério Público Federal quanto o TCU vão querer saber por que é que o governo Bolsonaro não abriu investigação de um fato dessa magnitude, desse calibre. Então eu quero passar aqui para o noticiário que corrobora tudo isso, que confirma tudo isso que eu estou dizendo. Tá? Então vamos lá. A gente começa aqui pela denúncia do portal Metrópolis. Um furo, né? Uma matéria exclusiva que diz: por suposta ameaça, computadores do Planalto são apagados. Medida causa estranheza por ter sido adotada logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Uma mensagem enviada logo após o segundo turno das eleições a funcionários da área de informática do Palácio do Planalto diz que o sistema antivírus da rede da Presidência da República detectou uma ameaça e que, por isso, os computadores teriam que ser formatados, ou seja, teriam seu conteúdo todo apagado. O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral de Bolsonaro. O motivo é óbvio. Em razão da tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados. A mensagem dizia que a ameaça seria um malware que danifica arquivos e o sistema operacional dos computadores, afirmava ainda que, em alguns casos, arquivos foram criptografados. De acordo com o texto disparado para os funcionários do setor de informática, a orientação era para formatar o equipamento e, em seguida, reinstalar o sistema operacional padrão das máquinas. As equipes foram convocadas a chegar mais cedo no dia 3 de novembro, a quinta-feira seguinte à eleição, para atuarem em uma força-tarefa destinada a amenizar a situação. Vejam, isso aconteceu no dia 3 de novembro e você está sabendo disso, ou melhor, você ficou sabendo disso no dia 11 de novembro. Então, nós estamos falando de 8 dias. E nesse período, o Palácio do Planalto, o governo federal, não falou nada para ninguém e não abriu investigação nenhuma. O aviso dizia que as outras áreas do Planalto já haviam sido informadas do problema. Na quinta-feira, a coluna do portal Metrópolis fez uma série de perguntas à Presidência da República e não houve resposta alguma. Ou seja, o que é uma obrigação do governo, não é? Inclusive, responder à imprensa é uma obrigação de qualquer governo do mundo. Horas depois, a Secretaria de Comunicação afirmou que ainda estava aguardando a informação da área técnica. O Gabinete de Segurança Institucional, indagado diretamente, respondeu que questionamentos sobre o assunto deveriam ser feitos à Secretaria-Geral da Presidência, a qual está subordinado o Departamento de Tecnologia do Palácio. E esse veículo, o Metrópolis, perguntou, por exemplo, qual a extensão dos supostos danos, se arquivos foram realmente perdidos, se foi possível fazer backup nas máquinas e se computadores do gabinete presidencial foram afetados. Até o fim da noite, as perguntas seguiram sem respostas. Atualização aqui do portal: em nota enviada nesta sexta, a presidência confirmou a ameaça em computadores, mas negou danos ao sistema. A resposta veio quase 20 horas depois de a coluna enviar ao Palácio Planalto perguntas sobre o assunto. E aqui você tem a nota assinada pela Secretaria-Geral da Presidência, que afirma que o malware foi detectado em algumas estações de trabalho. A nota diz:
Em 1/11/2022, as ferramentas de segurança que protegem a rede da Presidência da República detectaram a presença de um malware em algumas estações de trabalho, tendo neutralizado suas ações poucos minutos depois. De imediato, a equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais iniciou as análises para identificar a origem da infecção, tendo identificado que ela ocorreu por meio de phishing. Não houve vazamento de dados nem comprometimento de sistemas hospedados na rede da presidência. Isso é o que diz o governo. Aqui está, em nota, a presidência confirma a ameaça. E o Planalto detecta vírus em computadores e nega que tenha causado danos. É uma reprodução da notícia na CNN, na empresa inteira. E aí o Ministério Público Federal pediu investigação sobre o suposto apagão de documentos do Palácio do Planalto. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, solicitou a abertura de investigação sobre o suposto apagão de documentos de computadores do Palácio do Planalto. O pedido do órgão veio após o portal Metrópolis noticiar o que seria uma ameaça aos arquivos e bancos de dados por tentativa de invasão da rede da presidência, o que teria levado à formatação dos equipamentos, apagando todo o seu conteúdo. O Ministério Público Federal quer que a Secretaria da Presidência explique de quem partiu a ordem de formatação dos HDs e se a pasta promoveu a apuração de responsabilidades sobre eventuais causas e responsáveis pelo ocorrido, diz a nota do órgão. A Secretaria-Geral da Presidência apenas informou que o malware, qualquer tipo de software de computador com intenção maliciosa, foi detectado em algumas estações de trabalho. Segundo o comunicado, isso aconteceu por meio de phishing, técnica usada para roubo de dados confidenciais, mas garantiu que não houve vazamento de dados nem comprometimento de sistemas. Quem e por que quis fazer isso? O Palácio Planalto não teve nenhuma preocupação em saber e não abrir investigação alguma e o assunto ficou escondido. Segundo a reportagem, o caso teria acontecido logo após o resultado das eleições, imagine, no dia 3, não é? Logo em seguida as eleições. O Ministério Público, porém, vê elementos graves o suficientes para uma investigação. O órgão também ressaltou que, apesar de dizer que os sistemas não foram afetados, a Presidência da República não esclareceu se os computadores foram formatados, se arquivos foram danificados, ou seja, não informou nada. E aqui, o deputado do PT, Jean Paul Prates, aciona o Tribunal de Contas contra a formatação de computadores no Palácio Planalto. Os senadores Jean Paul Prates e Paulo Rocha, ambos do PT, um do Rio Grande do Norte e o outro do Pará, entraram ontem, sexta-feira, 11 de novembro, com representação no Tribunal de Contas da União contra eventual destruição de dados públicos no Palácio do Planalto depois do segundo turno das eleições. No documento, os senadores pedem que o TCU investigue suposto ataque nas redes do Planalto e subsequente formatação dos computadores. Mas o mais interessante é o seguinte: ameaça a computadores do Planalto? Cadê a investigação? O Gabinete de Segurança Institucional, coordenado pelo general Augusto Heleno, que diz que não está cuidando do assunto. A ABIN diz que não foi acionada. E a PF afirmou que não se manifesta. A ABIN, o Serviço Secreto do Governo Brasileiro, afirma que não foi acionada para apurar a tentativa de invasão da rede de computadores. Isso é impressionante. Sinceramente, gente, alguma coisa errada há aí. Isso está claro. Não precisa ser um gênio para saber que tem algo errado, simplesmente porque o Planalto não tomou medida nenhuma. Não houve curiosidade em saber, só curiosidade, mera curiosidade de saber por que é que invadiram os computadores da sede do governo da República Federativa do Brasil. É o fim da picada. A Polícia Federal, também procurada, diz que não pode se manifestar sobre eventuais investigações, mas não disse se há investigação. Nessa sexta-feira, a coluna revelou que, logo após a derrota de Bolsonaro nas eleições, foi convocada uma ação de emergência do Departamento de Informática do Planalto para apagar o conteúdo dos computadores. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência confirmou a ameaça
e negou que tenha havido danos, como eu já disse. O texto diz ainda que a ameaça partiu de uma tentativa de phishing, isso todos nós sabemos, e se houve uma tentativa de invasão de computadores do Planalto, que guardam informações sensíveis, em condições normais, seria natural que isso fosse investigado, mas isso, como diz a matéria, em situação normal. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aí mais uma evidência de que muita coisa errada aconteceu em todos esses anos, mas aqui eu deixo a você um pensamento que irá confortá-lo diante da indignação e da perplexidade ante mais essa desse governo nefasto. Está acabando. E a verdade vai vir à tona. Minha amiga, meu amigo, eu desejo um ótimo fim de semana para todos e um abraço para todo mundo.